pessoal, Wesley aqui. Olha só, no primeiro vídeo desse canal eu falei que nós iríamos dar um passeio bem legal sobre o gótico, sobre as nuances góticas, né, e entender um pouco dos estudos góticos e também falar sobre vários aspectos do gótico, tanto na literatura como também em outras artes, em outras linguagens, em outros gêneros, como o caso do cinema, né, como o caso dos filmes, das séries. Mas eu resolvi hoje começar falando talvez pelo final. Né? Como assim talvez pelo final? Não vim hoje caracterizar, né, tentar fazer vocês entenderem o que seriam estudos góticos, o que é o gótico, qual a diferença das várias nuances do gótico, né? A gente sabe que tem a subcultura gótica, tem a literatura gótica, e se está relacionado, se são coisas completamente diferentes, se são coisas diferentes, mas podem se relacionar. Tudo isso a gente vai falar em outros vídeos, mas uma coisa que me chamou bastante a atenção esses últimos dias, e eu gostaria de começar falando sobre, é justamente essa questão fílmica, né? Quando se trata principalmente de adaptações, né? Quando a produção fílmica ou cinematográfica, ela é uma produção baseada em alguma obra literária. Então as adaptações elas têm crescido muito ultimamente, e o que a gente pode perceber é que quando rola um filme ou uma série que não é de uma adaptação, o pessoal tende a gostar. Mas quando é uma adaptação, existe quem goste por parte da crítica e por parte dos telespectadores de uma maneira geral, e existe quem odeie porque não seguiu ao pé da letra a obra escrita, a obra literária, a obra que é considerada e que muitos chamam a obra original, né? Então, mesmo que seja do mesmo diretor, mesmo que tenha a mesma pegada, mas aí a galera já considera algo ruim. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu estou me referindo à última série aí, né, que tem essa pegada mais gótica, que é A Queda da Casa de Usher, é baseada no conto homônimo, né, de mesmo título, do escritor dos Estados Unidos, do século XIX, Edgar Allan Poe. Então, assim, tem quem realmente gostou bastante, e eu percebi muito, né, fuçando na internet, nas páginas de Instagram, e que quem gostou muito é quem não leu a obra, mas quem já tem um apego pelo autor e pela a obra, o conto e outros contos também, porque a série, cada episódio traz, né, quem assistiu sabe, cada episódio traz um título de um conto ou de um poema do Edgar Allan Poe. Então a galera meio que quem lê, né, quem leu, quem tem esse amor pelas obras ou pelo escritor ou os dois, não gostaram muito da pegada que a série deu, né, porque realmente tem muitas coisas diferentes realmente do texto literário, do conto literário, se a gente for ver, né? E aí fica como isso, né? A gente defende a obra original, a gente critica, a gente não aceita, ou a gente simplesmente aceita tudo. Como é que fica isso? Então, a discussão é justamente sobre isso, tá, pessoal? O que seria tradução, o que seria adaptação dentro dos estudos góticos pós-modernos. Tá? Existe isso, vocês podem pesquisar isso também, estudos góticos, tá? Estudos pós-modernos, tradução pós-moderna, adaptação dentro,
né, dos estudos pós-modernos, todos esses termos existem, fazem parte de uma linha de pesquisa, né, que é sobre, aliás, que é o pós-modernismo, né, de uma maneira geral, e é isso. O que seria uma adaptação para esses estudos pós-modernos? A adaptação, né, vocês podem ver, eu indico um livro muito bom para vocês, que é Uma Teoria da Adaptação, da escritora norte-americana Linda Hunt. Eu vou colocar aí na imagem para vocês darem, podem baixar, tem download. Claro que o livro é muito grande, não precisa ler o livro todo, mas existem capítulos bem interessantes, capítulos chaves que vão nos situar sobre o que é uma adaptação, qual a sua importância, qual a sua função. E o que viria a ser tradução para os estudos pós-modernos, né? Então, eu não estou falando aqui de apenas uma tradução interidiomática, né, que seria você pegar uma obra estrangeira e traduzir ela para a língua portuguesa. Não. Tradução aqui no sentido de sentido. Entenderam o trocadilho? Tradução para os estudos pós-modernos é tudo aquilo que traduz em outros meios, em outros ambientes, né, com novos sentidos, né, podem haver novos sentidos, novos significados, tá, para uma nova obra. Isso pode estar confuso, mas eu vou explicar melhor. A gente tem o conto do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, e a gente tem a série. Então, a série tem os mesmos sentidos dentro da linguagem. A série ela traz novos elementos que possibilitam novos sentidos, que trazem novas representações ou representatividades. O gótico é bastante político também, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas é justamente isso. Então, a questão não é condenar adaptações no geral. Estou usando aqui o exemplo dessa série, né, porque ela é bem jovem, saiu recentemente, está sendo bastante comentada, mas isso se aplica a toda e qualquer adaptação, seja um filme, seja uma série, seja um anime, tá bom? Seja um game. Então, se essas adaptações trazem novos elementos que vão trazer, consequentemente, novos sentidos, vão trazer novas culturas, né? Vão trazer novas representações, sejam de gênero ou sejam étnicas. Isso é o que nós chamamos de tradução pós-moderna, porque pega a obra, né? Vamos, no caso do Edgar Allan Poe, pega o conto do Poe e dá novos sentidos dentro da série. Claro que as referências ao Poe, para quem leu a obra, também estão lá. Quer dizer, ninguém matou o autor. Não se trata... existe um filósofo que trabalhou bastante com a questão do discurso da língua, chamado Foucault, né? E ele fala sobre isso, questão da morte do autor. Mas isso, se vocês quiserem pesquisar, né, para entenderem isso melhor, mas não se trata de matar o autor. Se trata de adicionar, acrescentar e até mesmo modificar. Mas o autor, ele continua assim presente na obra, se a gente for ver. E claro, uma criticidade é importante. Eu achei muito mercadológico, eu achei muito superficial. Tudo bem, beleza, isso não está excluído dos estudos. Mas é importante não demonizar, não ridicularizar, procurar ridicularizar uma adaptação porque ela não foi fiel, tá bom? Outro livro que eu indico é esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, né? Mas o título é Jacques Derrida, Literatura, Política e Tradução. Esse livrozinho aqui, pequenininho, que não tem nem 200 páginas, né, do Marco Siska, um grande pesquisador da área da linguística, da literatura e da tradução, né, ele vai justamente falar um pouco sobre isso, o que é tradução
pós-moderna, pós-estruturalista, né, que não foca só na estrutura da linguagem, no interno da linguagem, e ele vai conversar sobre isso, traduzir a um ato político também, dentro da literatura para outros meios. Ele não vai focar, ele não vai falar sobre obras fílmicas, né, mas ele vai falar de uma maneira bem geral que a tradução ela é feita para outros meios, para outros gêneros, e mesmo quando se trata de uma tradução de uma obra estrangeira para uma obra nacional, essa tradução nunca vai ser completamente fiel, isso é impossível. E claro que o tradutor, ele vai colocar um pouco dele, um pouco da ideia dele, um pouco da ideologia política dele, política de maneira ampla, tá, pessoal? Ninguém está falando de partido político, e sim no sentido mais social, mais cultural, tá bom? Então, fica essa obra aí, tá? Porque Jacques Derrida era um filósofo que tratou da desconstrução da linguagem, ou seja, a linguagem não tem sentidos fixos e únicos, tem sentidos vários, múltiplos, plurais. Por isso que a linguagem tem essa coisa que Derrida chamou de jogo de sentido, né? De ter como se atualizar, a linguagem se atualiza pela própria linguagem e traz novos sentidos para a gente. E aqui no caso a gente está vendo a questão do conto, da literatura, para uma obra cinematográfica, no caso a série. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro a explicação. Quem quiser se aprofundar mais, dá uma pesquisada nesse livro. Tem e-book, tem para formato Kindle. Dá uma pesquisada também nesse outro livro que eu estou falando, Uma Teoria da Tradução, da Linda Hunt. Tem também outro livro da Linda Hunt da década de 90, que é Poética do Pós-Modernismo, para vocês entenderem melhor o que é arte pós-modernista e o que são estudos pós-modernos. É bem interessante também, vou deixar aqui passando. E é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado muito teórico, espero que vocês tenham entendido. E espero que assim a gente procure não mais demonizar tanto uma adaptação, né, porque ela traz novos sentidos, porque isso é importante, isso é bom, certo? Claro, como eu já falei, a crítica também é importante, né? Criticar também faz parte, mas é importante a gente ver o que de novo a série traz, tá bom? De cultura, de representatividade, de política, beleza? Então é isso para esse vídeo. Espero vocês aí nos comentários, nos likes, e até os próximos vídeos desse canal Culturas Darkness. Valeu, pessoal!